Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal atosnegros.com.br e imperiumfortuna.com. Bom, primeira coisa, eu gostaria de pedir desculpas pra galera, porque já faz um tempo que eu não gravo um podcast. Alguns de vocês já devem saber que a gente teve um desfalquezinho na nossa equipe e por conta disso ficou somente pra mim e para Delirium, né, tomar conta dos dois portais, né? Então, por conta disso, a gente ficou com pouco tempo para poder fazer tudo que a gente normalmente fazia, que eram campeonato, gravação de podcast, matéria. Porém, durante esse período, a gente ainda tem mantido pelo menos 3 matérias por semana, às vezes revezando entre Atos e Imperium, às vezes só na Imperium. Então, ninguém ficou cativo. E era disso que eu queria falar nesse podcast. Primeira coisa que rolou uma matéria que bombou bastante e ela era meio que conectada com uma outra matéria sobre ataque, né? Ataques e defesas astrais. E lá no grupo da Tenebris Actus, né, que é a casa que eu comando, a gente estava falando um pouco sobre ataque de alto nível e defesa de alto nível, que é algo que eu acredito que muitos de vocês não estão prontos ainda para fazer, e muita gente veio me perguntar: mas peraí, como assim não estamos prontos? O que é o alto nível de um ataque, etc. Até porque a gente fala de ataque o tempo todo na Imperium Fortuna, certo? Então a gente já falou sobre a influência energética que uma pessoa pode causar na outra, a gente já falou dos efeitos. Então vamos começar com a influência energética, que isso é o que a gente chama de ataque de baixo nível, certo? Quando você faz uma influência energética, a gente pode ter o vampirismo espiritual, a gente pode ter o olho gordo, a gente pode ter o encosto, a gente pode ter o quebranto, certo? Que são formas de ataque, vamos colocar assim, mas que os efeitos, eles normalmente são lentos, certo? E a pessoa, ela fica naquela dúvida de: meu Deus, eu estou sofrendo um ataque astral, alguma coisa do tipo? Ou será que é simplesmente um acaso acontecendo? Porque o que acontece? Você pode perder o seu emprego porque você tinha que perder o seu emprego. Você pode ficar doente porque você tomou chuva. Ou porque você pode ter dor de barriga porque você comeu alguma coisa estragada, certo? Nem sempre quando você tem algum mal na sua vida que aconteceu ao acaso, assim, do nada, certo? Ele veio realmente do nada. Às vezes você tem que parar e analisar. Porque aquele lance, eu sempre falo isso, né? Para todo martelo, todo problema é prego, certo? Então o que rola? Quando você começa no meio ocultista, você meio que fica empolgado em querer participar do meio ocultista, e assustadoramente o fato de você encontrar o urucubaca em tudo é uma das coisas que as pessoas fazem, certo? Para estar dentro desse meio. Existe o quebranto, existe o olho gordo, existe a influência energética, existe tudo isso. A gente postou vários rituais lá, certo? E a gente sempre deixou bem claro que isso daí são rituais de baixa magia, certo? É baixo nível. Por que baixo nível? Qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa evocar nenhuma entidade ou adorar nenhuma entidade para fazer esse tipo de trabalho. Mas, como eu disse, a chance dele acontecer não é 100%, e quando acontece, a pessoa não vai ter certeza de que ela está sendo atacada. Já um ataque, um trabalho de alto nível, é outra coisa. Quando você vai fazer um ataque de alto nível, a pessoa, ela vai ter certeza absoluta de que ela está realmente sofrendo uma espécie de ataque astral. Por quê? O nível de energia gasto nesse tipo de ritual é tão alto, e a mudança que ela faz no tecido da realidade é tão grande, que é impossível uma pessoa ainda em sã consciência não perceber que aquilo realmente está alterando a realidade ao redor dela. Então é onde entram os pesadelos, é onde entram as visões, é onde entram coisas que não eram mesmo para estar ali. Tipo, uma pessoa que não é epilética ter ataques epiléticos do nada, certo? É aí onde entra a piração da cabeça da pessoa. O cérebro da pessoa começa a não aceitar o que está acontecendo ao redor dela. Então a gente tem as crises de pânico, a gente tem a depressão, a gente tem outras coisas.
o que normalmente entrega um ataque. Vamos botar, por exemplo, como a gente fala bastante de Goethe, demônio, daimon, etc. Vamos botar, por exemplo, um ataque que foi uma evocação que você fez para um determinado daimon. A pessoa que sofre, no caso dessa evocação, ela tende a sonhar ou ter pesadelos, vamos botar assim, com a entidade que foi chamada para atacar. Seja com a entidade ou com um plano referente, que normalmente é um plano inferior, então é um inferno, vamos botar assim. A pessoa começa a sonhar com aquilo, às vezes ela sonha com aquilo acordada. Ela começa a sentir o cheiro do ambiente de acordo com aquela entidade. Então vocês já devem ter visto pessoas falando: ah, não, porque eu sentia cheiro de charuto vagabundo ou de cachaça e etc. no ambiente onde eu estava. Por quê? Porque às vezes a pessoa tinha feito algum murucubaca afro, né, num terreiro qualquer, e pedido para uma entidade dessas, né, encher o saco da pessoa. Ou seja, os efeitos começam a ser não só os físicos, que você fica naquela questão de ah, será que é? E começam a aparecer os efeitos de puta que pariu, alguém fez alguma coisa pra mim. E esses efeitos eles podem ser comprovados porque não só a pessoa que está sofrendo o ataque vê esses efeitos e sente esses efeitos, como as pessoas ao redor dela. Os bichos morrem, as plantas morrem, as paredes do quarto da casa ou da casa em si começam a mofar, a madeira apodrece, a comida azeda, certo? O ataque é tão potente e tão forte que ela realmente altera o meio energético ao redor dessa pessoa. Ela está sendo acompanhada por aquela entidade, certo? Então, por conta disso, ela consegue, né, já pensar, tipo, cara, isso não é real, eu nunca tive isso. Fora as outras coisas bizarras que começam a acontecer na vida da pessoa, certo? Por quê? As entidades, elas tendem a não vir do nosso plano, certo? Eu já falei disso também lá no... acho que foi na Atos. Não tenho certeza se foi na Atos ou foi na Império. Aí, os bichos, como eu falo, eles vêm de outros planos. E esses outros planos, eles têm uma vibração diferente da nossa. Tudo que vibra diferente vai parecer diferente pra gente, certo? Então a presença desses bichos faz com que o ambiente ao redor vibre diferente. Assim como a gente pode ter a nossa área de presença, como eu também já citei lá na Império, esses bichos, eles têm a área de presença deles. E a área de presença deles, quando eles encostam, por isso o nome encosto, em alguém, para influenciar essa pessoa diretamente, vai acabar com a área de presença da própria pessoa. A gente já falou sobre energia expansiva e energia retrativa, certo? Ou seja, a que expande e a que retrai. Quando você está sofrendo um ataque de uma entidade de alto nível, certo? Ou pelo menos uma entidade que esteja muito, mas muito a fim de fuder com você, mesmo que você tenha uma energia expansiva, ela vai começar a se comportar retraindo, certo? Por quê? Porque a presença dessa outra entidade é tão grande, tão potente, que vai fazer com que a sua energia não consiga expandir. Seria mais ou menos como se você colocasse um cara com uma bomba de ar para encher, sei lá, pneu de bicicleta, e você lacrasse ele dentro de um ambiente totalmente lacrado. Por mais que ele bombeie aquilo dali, ele não vai conseguir expandir a energia além daquele cubo que ele está preso. O cubo, no caso, seria a entidade que está atacando ele. Então o que rola? Além dessas sensações que a pessoa tem quando está sofrendo esse tipo de ataque, vem sensações físicas que não são explicáveis, certo? Como assim físicas que não são explicáveis? A pessoa ela vai ter vários arrepios loucos pelo corpo, ela vai ter tremedeira, ela vai ter vontade de urinar, mas não vai ter urina para sair, ela vai vomitar, isso a gente vê inclusive bastante lá no filme do Exorcismo e tal, etc. A pessoa vomita, a pessoa solta pus por tudo que é canto, porque o corpo dela fica totalmente desregulado. Isso é efeito do quê? É o efeito da energia que foi mandada para ela por essa outra entidade, seja que bicho for, anjo, demônio, sei lá, daimon, elemental, espírito, fantasma, que seja, afetando o corpo espiritual dela, ou seja, a grade de chakra, os nadis, etc. Quando ela fode com os seus chakras, o seu corpo começa a responder errado.
Ou seja, se você tem o chakra da garganta fudido, você vai ficar rouco, você vai perder a voz, você vai ter dor de garganta, você vai ter inflamação na garganta, até que você vai ter um câncer na garganta e um belo dia você vai ter que arrancar a tua traqueia, sacou? Então esse tipo de efeito vem do nada, e é tudo de uma vez. Obviamente, você não vai do nada acordar com câncer no cu. O que vai acontecer é que você vai sentir várias coisas no seu corpo como se você tivesse muitos problemas, sendo que você não tem. Certo? E isso é o quê? É um efeito dos seus chakras totalmente tremendo errado por causa da influência de uma entidade, de alguém que mandou pra você, ou porque você irritou alguma entidade. Como irritar entidades? Nossa, existem várias formas e eu vou falar disso no próximo podcast. Como você pode acabar sofrendo ataques diretamente de entidades e não de entidades que foram enviadas para você. Mas, como já estamos batendo os 10 minutos, por hoje é só. Eu queria lembrar para todos vocês, certo? Que agora a gente está monetizando o canal. Então a gente tem um Apoia-se. O link está em todas as postagens. Todas as postagens. A gente tem lá o Apoia-se. Qualquer apoio de vocês vai ajudar para que a gente possa manter o canal funcionando, para que eu possa gravar mais e para que a gente finalmente possa ter um aplicativo. Porque a gente quer ter um aplicativo, certo? Para vocês instalarem o portal no site, no celular de vocês, certo? Então, gente, qualquer trocado de 4, 1 real, 2 reais que vocês apoiarem lá, a gente agradece muito, vai ajudar bastante. E a gente também tem o nosso Pix, que também está em todas as postagens, vocês podem dar uma olhada lá. Qualquer contribuição, gente, a gente agradece muito. Por quê? Primeiro, porque eu bebo e fumo. E segundo, porque aí eu tenho 2 portais, eu e a Rafa, que a gente tem que tomar conta. Então, dói, certo? É caro e a gente precisa do apoio de vocês. Então, por favor, quem puder apoia. Quem não puder, chama alguém que gosta e já leu o nosso material para apoiar também. E quando puder, apoia. Se nunca puder, não tem problema. Continua lendo, continua compartilhando, que isso também é um apoio do caramba, certo? Encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube e agora no Spotify. Então valeu, galera. Até a próxima. Hasta.